Nós vamos à primeira lição do nosso estudo bíblico Semeando a Palavra. A primeira lição é a origem de tudo. E essa lição tem como objetivo explicar como é que o universo foi criado, como é que o ser humano foi criado. E também tem o objetivo de explicar como o pecado entrou no mundo, como o pecado atingiu a criação de Deus. Primeiro, segundo a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A Bíblia deixa claro que todas as coisas foram criadas por Deus. Nada, absolutamente nada no universo deixou de ser criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Esse é um princípio. E a Bíblia nem cita como Deus começou a existir, porque Deus é eterno. A eternidade é o conceito daquilo que não tem nem começo e nem fim. Deus é eterno. Por isso não foi criado por nada, mas criou todas as coisas. 2. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27 que nós lemos, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Existe um conceito muito amplo do que é ser a imagem e semelhança de Deus. Mas, de uma forma bem simples, eu gostaria de dizer que ser a imagem e semelhança de Deus não quer dizer que fisicamente somos parecidos com Deus. Porque Deus é espírito. Deus não é dessa matéria. Deus é espírito de Jesus. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é ser a imagem e semelhança de Deus? É ter os atributos éticos e morais de Deus. É ter consciência. É ter consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. É ter o poder da escolha. É saber o que é justo, o que é injusto. Enfim, de uma forma bem simples, ser a imagem e semelhança de Deus é ter esses conceitos morais, ter esses conceitos éticos que Deus nos atribuiu, que Deus permitiu que tivéssemos na sua criação. 3. Conforme Gênesis 1, 28. Deus criou o homem e a mulher e... Duas possíveis respostas. Primeira, os amaldiçoou. Segunda, os abençoou. Gênesis 1, 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então a resposta é: os abençoou. 4. Leia Gênesis 2, 8 e responda: onde Deus colocou o homem e a mulher que criou? Gênesis 2:8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A resposta é: no jardim no Éden. Nota que o amor de Deus pela sua criação foi tão imenso que Deus fez um jardim. A palavra diz que o próprio Deus plantou um jardim. Muitos jardineiros
hoje em dia, fazem jardins maravilhosos. Existem na terra, em alguns lugares, palácios e casas e praças, jardins que nós olhamos que são lindos. Agora você imagina um jardim plantado pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Devia ser algo maravilhoso morar nesse jardim. Deus criou o homem, a coroa da sua criação, e não colocou esse homem em nenhum outro lugar, senão num jardim que ele mesmo plantou. Isso é maravilhoso. 5. Liste algumas razões pelas quais Deus colocou o homem e a mulher em um jardim. Primeira razão, para relacionar-se com o homem. Verdadeiro. Segunda razão, para manter o homem cativo e solitário. Falso. Terceira razão, para transmitir alegria e beleza ao homem. Verdadeiro. Quarta razão, para que o homem estivesse na paz da sua presença. Verdadeiro. Quinta razão, para demonstrar seu imenso amor ao homem. Verdadeiro. Sexta e última razão, para tornar o homem infeliz. Falso. Deus realmente queria que o homem fosse feliz. Deus realmente queria que o homem fosse pleno. Deus realmente desejava que o homem desfrutasse de sua presença maravilhosa. Por isso, ele criou esse jardim. Por isso, ele criou esse homem. E por isso, ele criou todas as coisas, para que a coroa da sua criação, o homem, desfrutasse dessas coisas. E que, acima de tudo, que esse homem e essa mulher, que essa sua humanidade viesse a louvá-lo e a exaltá-lo na beleza da sua presença. 6. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Deus fez esse jardim, e a palavra diz que Deus plantou nesse jardim uma árvore que ele ordenou ao homem que não comesse dela. E ele disse também que ele deu a possibilidade para que o homem comesse de todas as árvores, de todos os frutos. E deu uma ordem: a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. E fez um alerta, porque quando você comer dessa árvore, você vai morrer. E parece que o homem não quis obedecer e não quis seguir o alerta de Deus. E o homem comeu dessa árvore que Deus havia colocado ali. 7. Contudo, algo terrível aconteceu. Leia todo o capítulo 3 de Gênesis e numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos preencher a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Representa o diabo, serpente. 2. Desobedeceu e comeu do fruto, Eva. 3. Foi influenciado pela esposa, Adão. 4. Sentimento pecaminoso, medo. 5. Juízo divino, expulsão do jardim do Éden. O pecado entrou no mundo e trouxe sérias consequências. Existem pelo menos 3 consequências da entrada no pecado no mundo. E eu vou falar sobre essas 3 consequências agora. Consequências para a mulher,
consequências para o homem e consequências também para todo o planeta. 8. Consequências para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3:16. 9. Consequências para o homem. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:17 e 19. 10. Consequências para o planeta. Maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3:17, parte B. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, 5 e 6. Gênesis 6, versículo 6, que nós lemos, fala do que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. Essa palavra de arrependimento, algumas pessoas não entendem bem ou interpretam mal. Mas essa palavra só vem dizer da tristeza do coração, do profundo pesar do coração de Deus, do pecado ter entrado na sua criação, do estrago que o pecado agora faria, estava fazendo na sua criação. Porque, segundo esses mesmos versos que nós lemos de Gênesis 6, 5 e 6, dizem que a maldade do homem se multiplicou. Essa palavra que diz que Deus se arrependeu é para demonstrar o sentimento de pesar. Era para demonstrar que Deus realmente estava pesaroso e triste com aquilo que o pecado estava fazendo com a criação que ele havia concebido. Apesar da origem santa e bela da humanidade, ocorreu a triste realidade da entrada do pecado no mundo. Continue estudando sobre o plano de Deus para a humanidade. Há muito mais e, certamente, o melhor está por vir. Quero convidá-lo a continuar estudando, porque, apesar de nós termos visto que o pecado entrou e causou muitos males para a criação de Deus, e ainda tem causado, a história de Deus não para aqui. Ela continua. E, como disse anteriormente, o melhor ainda está por vir. Deus te abençoe.